Olá, amigos do YouTube. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Todescan. A doutora Cláudia ela é dentista com mais de 30 anos de carreira, especialista em prótese, mestre em periodontia e há mais de 6 anos atua em diagnóstico de alteração do hálito, que é o nosso papo de hoje. É um assunto extremamente interessante que eu tenho certeza que deve afligir muita gente, que é sobre halitose. E a primeira pergunta para a Cláudia realmente é isso. O que é a litose, Cláudia? Então, a litose, ela é a mesma coisa do que o mau hálito, né? Então, as pessoas geralmente conhecem mais pelo nome de mau hálito. E o mau hálito é aquele cheiro, aquele odor desagradável que a gente sente muitas vezes quando a gente conversa de perto com algumas pessoas. O que muitas vezes as pessoas confundem é o gosto desagradável que elas podem ter na boca com o cheiro desagradável que é o mau hálito. Então, o gosto desagradável é uma coisa, o cheiro desagradável é outro. São condições diferentes e que têm tratamentos diferentes. Uma outra coisa importante da gente dizer é que muitas vezes as pessoas que têm mau hálito, elas deixam de se tratar. E isso acontece porque o nosso próprio nariz não sente o nosso cheiro. Existe um cansaço e o cheiro não aparece e a pessoa então não se trata. Então é muito importante que as pessoas que estejam próximas possam chegar para essas pessoas e avisá-las, porque o tratamento para a litose ele existe e em muitos casos ele é bastante simples. Entendi. E quem pode sofrer de halitose, né? Existe uma idade, uma faixa etária, ou um sexo masculino ou feminino? Existe uma tendência ou não? Pode acometer qualquer tipo de pessoa? Não. Qualquer pessoa pode apresentar uma alteração de hálito em algum momento da vida, por diversas situações. Então, por exemplo, o que a gente vê muito são crianças com mau hálito, adolescentes com mau hálito. E isso é um problema muito sério, porque é uma causa muito forte de bullying. Então, os pais que veem os seus filhos com mau hálito devem procurar um tratamento. O mau hálito acontece em todas as faixas etárias. Uma outra coisa que chama muito atenção é o mau hálito no idoso. O idoso toma muitos remédios, então às vezes por causa disso a gente tem alterações de saliva e outras coisas que vêm junto que dão o mau hálito. E o mau hálito, ele muitas vezes é o primeiro sinal de algumas doenças. Então, por exemplo, a gente pode sentir uma alteração de hálito no paciente que tem um diabetes. Então, às vezes ele nem sabe que ele tem o diabetes ainda e a gente vê a alteração do hálito. Então, é muito importante saber que todo mundo que tenha uma alteração de hálito deve procurar um tratamento. E como, na maior parte das vezes, o mau hálito vem da boca, em 90% dos casos, o mau hálito vem da boca. Então, o primeiro profissional da área de saúde a ser consultado deve ser o cirurgião dentista. Entendi. Você comentou, né, no caso dos idosos, de uso frequente de remédios pode causar o mau hálito. E quais outras principais causas? Então, quando a gente coloca como causa principal do mau hálito, eu procuro isolar aquilo que muitas vezes pode passar desapercebido. Então, nas causas da boca, muitas causas são convencionais. Então, a gente vai ao dentista, faz uma boa consulta, faz uma boa análise e ele vai ver problemas básicos que a gente costuma tratar na odontologia, como espaços abertos entre os dentes, que podem reter alimento, áreas de infecção, áreas de feridas, doenças na gengiva. Então, isso são causas de mau hálito, mas que geralmente são tratadas. Então, a gente tem duas outras causas que eu considero principais e que algumas vezes podem passar desapercebidas. E as duas causas podem ser facilmente notadas pelo próprio paciente. Então, a primeira delas é a saburra, que é uma camada que pode ter uma cor branca, amarelada ou marrom. Ela se acumula sobre a língua e ela é formada basicamente por bactérias, por restos de alimento e por células que se descamam da nossa mucosa. Então ali, essas bactérias, elas acabam exalando um odor, é um odor à base de enxofre, então é um odor bastante forte. E uma outra causa ela vem das amígdalas. Tem pacientes que têm as amígdalas como se fossem as crateras da Lua. E nessas depressões se forma, essa mesma massa que se forma sobre a língua, se forma nessas depressões. Isso chamam-se cásios. E os pacientes conseguem perceber esses cásios porque muitas vezes eles percebem na própria boca pequenos grãozinhos que parecem um grãozinho de arroz e que tem um cheiro muito forte. Fica na boca, espalhado. Fica na boca, porque como fica na amígdala, eventualmente isso se solta.
Então, o próprio paciente sente. E muitas vezes, quando a gente olha a amígdala no espelho, tem pacientes que conseguem enxergar. E esses pacientes procuram remover isso, às vezes com a mão mesmo, que não é indicado, mas assim, é uma coisa visível e é fácil de ser controlado. Entendi. E o tratamento, Cláudia? Como é feito o tratamento desse problema? Então, o tratamento, além do tratamento odontológico convencional, a gente faz também o tratamento específico para a litose. Então, quando a gente vai num dentista para tratar exatamente essa causa, ele precisa ter uma radiografia da boca toda, para a gente ver se não tem áreas de infecções, alguma coisa que possa estar comprometendo. Ele precisa fazer uma consulta odontológica completa e aí ele vai focar no problema principal, que é ter saúde na gengiva, analisar todos os meios de limpeza que aquele paciente usa e, eventualmente, associar outros e fazer a prescrição de medicamentos e bochechos específicos para o tratamento do hálito. Existem medicamentos específicos? Sim, existem. Não é só a limpeza ou os cuidados com a saúde bucal que vão fazer melhorar, né? Existem tratamentos realmente específicos para... Sim, e assim, uma coisa que é bacana a gente saber também, porque o mau hálito, ele tem um certo preconceito em cima dele, né? Então, muitas vezes as pessoas não procuram pelo tratamento porque elas acham que, poxa, é constrangedor, eu não vou procurar por isso. E tem muitas pessoas que têm uma qualidade de higiene muito boa, escovam o dente direitinho, passam o fio dental direitinho e mesmo assim tem o mau hálito. Por quê? Porque em alguma circunstância isso pode acontecer por um problema específico. Então, assim, nunca ter vergonha, sempre chegar para o seu dentista, perguntar, conversar e explicar o que está acontecendo, porque vai sempre ter um tratamento adequado. Entendi. Existe algum exame, né, algum diagnóstico através de um equipamento que faz uma medição, algum nível de mau hálito? Como é que Sim, é realizado existem. isso? Então, assim, existem alguns tipos de equipamento que são usados. Um equipamento que é muito usado e que eu não aconselho são os medidores de hálito portáteis. Existem vários, as pessoas procuram. Sim, né? sim, a pessoa procura na internet, compra por um preço irrisório. Mas o que acontece com eles? Eles não são fiéis. Então, imagina que você vai lá sair para uma reunião de trabalho. Você está super preocupado. Você vai, faz o exame e ali está dando uma alteração. Você já não vai tranquilo. E às vezes aquele medidor, ele está captando um perfume diferente que você passou, um desodorante diferente que você passou. E ele também não é fiel. Se você mede agora e mede daqui a 10 minutos, ele está te dando um resultado diferente. Então isso assim, não comprem, não usem, não funciona. Dentro dos equipamentos que a gente tem de um uso profissional, existe um outro equipamento que chama-se alímeter. Como que esse equipamento funciona? Ele consegue medir a quantidade desses compostos de enxofre que estão presentes na boca. Então ele faz uma medição, é um número total, e a partir daquele número total você sabe se existe uma alteração de hálito ou se não existe. Tá? Então é um equipamento muito mais fiel e ele é bastante usado por dentistas no Brasil porque é um equipamento um pouco mais acessível. Aí existe um outro equipamento que é o equipamento mais sofisticado, ele é o padrão ouro na medição de hálito que chama-se oralcroma. Então o que é o oralcroma? Ele é um cromatógrafo gasoso e o que é que ele faz? Ele capta esses mesmos gases de enxofre, só que ele é capaz de separar cada tipo de gás. Então a gente tem gases diferentes que são oriundos de partes diferentes do nosso organismo. Então a partir daí a gente consegue saber qual é a severidade, qual é o grau de halitose que o paciente apresenta e principalmente de onde ela está vindo. Então é um exame muito detalhado, é um exame muito bacana que quem tiver acesso deve fazer. Muito bom. Cláudia, acho que a gente conseguiu, né? Você conseguiu esclarecer muito talvez as dúvidas que todo mundo tem a respeito do mau hálito ou da halitose. Vamos acompanhando agora perguntas, o que vocês tiverem de necessidade, vamos usar a Cláudia um pouquinho para que ela possa nos trazer todo esse conhecimento que ela tem a respeito desse tema tão importante, como ela mesma disse, para todo mundo, para todas as faixas etárias. Né? Estou super à disposição, podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer. Obrigado, gente. Tchau, tchau.